Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Existem muitas criaturas estranhas ao redor do globo que são não identificadas e que são o material de pesadelos que muitas pessoas afirmam ter visto, como estamos prestes a descobrir. Espero que você esteja pronto, porque é hora de ficar confortável e deixar a escuridão tomar controle. Eu sou do Alasca, nasci na tribo Togatele, no centro do Alasca, em 1980, cerca de 80 quilômetros ao sul de Fairbanks, em uma pequena cidade chamada Nenana. Existem várias outras tribos na área imediata, e há muito tempo havia muito mais antes do assentamento russo e americano. Eu não quero me identificar acidentalmente caso alguém daqui acabe ouvindo isso, mas basta dizer que experiências paranormais são naturais, inesperadas, como parte da minha herança ancestral. Quando criança, meus avós contavam ao meu pai histórias estranhas sobre os homens palito, que eram devoradores de homens. Eles especialmente amavam a carne de crianças, e bebês recém-nascidos eram considerados iguarias por esses espíritos da floresta. Uma vez, quando Nenana estava sendo colonizada pela primeira vez por Gusok, pessoas brancas, havia um caçador que veio de terras distantes para colonizar a selva do Alasca e caçar seus ursos e alces. Ele levou um pequeno grupo de caçadores e guias nativos para a floresta, bem no interior do campo, para os pântanos onde alces e ursos frequentavam. Eles foram longe pelo Tatana, atirando em todos os animais que viam: esquilo, alce, lobo, porco-espinho. Os nativos permaneceram em silêncio e guiaram os homens, com medo de questionar seus modos violentos e desperdiçadores. Até tarde da noite, o caçador convocou seu grupo para acampar e descansar. Eles escolheram um lugar tranquilo em um campo onde podiam ver tudo ao redor, caso os lobos tentassem se aproximar sorrateiramente. Após o jantar, eles estenderam os cobertores e foram dormir, deixando alguns para se revezarem na vigia dos animais. O caçador adormeceu rapidamente, contente em sua cama de peles e cobertores. Ele sonhava com dias ensolarados, perfeitos para a caça. O famoso urso pardo, ele foi acordado pelo som de galhos quebrando. Ele achou isso estranho, pois estavam em um campo, mas talvez fossem os homens reacendendo o fogo. Ele espiou para fora de sua tenda para verificar o acampamento. Horror! De horrores, havia poças de sangue no chão, mas nenhum cadáver. Ele observou enquanto um homem bem enrolado em seus cobertores era levantado por algo que parecia ser muitos pequenos gravetos se movendo e conduzido até a borda do acampamento. O homem acordou com o balanço suave de seu comboio e gritou, alertando os caçadores restantes do acampamento que se levantaram e pegaram suas armas. Eles foram rápidos para sacar, mas estavam confusos sobre o que atirar, pois na maioria das vezes apenas viam gravetos no chão, se movendo de maneiras impossíveis. Eles decidiram correr, porque não havia nada claro para atirar. Mas enquanto corriam juntos, foram perseguidos por animais gigantes que apareceram de repente da grama alta. O caçador esperou até que os homens estivessem sendo perseguidos por todos os animais. Então pulou de sua tenda e, sem olhar para trás, quando ouviu seus gritos, correu o mais rápido que pôde. Uma semana depois, ele apareceu em Nana enlouquecido, exausto e à beira da morte. Ele contou sua história e então pereceu, pois acordava constantemente gritando, se tentasse dormir e, portanto, não conseguia descansar. A versão desta história é comum na minha família. Embora alguns detalhes mudem com o contador de histórias, meu pai viu os homens de pau em uma viagem de caça. E como esse caçador apócrifo, ele tem sido enlouquecido e aterrorizado pela memória desde então. Disse, embora os homens de pau tenham nomes diferentes, e se manifestam às pessoas de várias maneiras, que há alguma regularidade em sua aparência. Eles geralmente vêm como gravetos que se misturam com as árvores ou o chão até que você os encontre, ou eles podem visitá-lo como um animal.
Este animal geralmente é descrito como um grande cervo ou um pequeno alce, que pode se mover incrivelmente rápido, para o quão desajeitado parece estar agachado em suas pernas. Eles aparecem como animais pálidos ou brancos, e embora geralmente façam isso para intimidar homens e mulheres, são seres famintos que se banquetam com os desavisados. Ao ver um homem palito, alguém pode ser assombrado por anos, ou por toda a vida depois, mas em alguns casos é considerado um bom presságio, pois se um homem palito não se interessa por você, significa que você tem ancestrais poderosos ao seu redor. Você geralmente pode antecipar a chegada de um homem palito, pois toda a floresta ficará em silêncio ao seu redor enquanto eles estiverem nas proximidades, e às vezes eles falarão com você e entre si. Quando isso acontece, eles soam como um sussurro rouco, misturado com um barulho de galhos secos de salgueiro, um leve tagarelar. Não acampe onde a floresta está silenciosa, e não olhe nos olhos dos homens palito, pois eles te enlouquecerão de medo. Nunca vi esses espíritos pessoalmente, pelo menos não posso ter certeza. Minha única experiência com um potencialmente aconteceu fora de Carson City, Nevada. Eu estava dirigindo sozinho em uma grande caminhonete Ford tarde da noite, quando notei o que inicialmente pensei ser um cervo à beira da estrada. Isso não era um cervo. Corria como um gato assustado, mantendo-se perto do chão em um movimento fluido, enquanto um cervo saltaria ou galoparia enquanto corria. Também se movia a mais de 30 milhas por hora, e quando virou e correu morro abaixo, percebi que era muito maior do que quase qualquer cervo que eu já tinha visto, mas não tinha chifres. Por favor, faça suas perguntas se tiver, e sinta-se à vontade para compartilhar suas próprias experiências abaixo. Quando eu tinha 13 anos, minha mãe decidiu que eu iria para um internato militar. Localizava-se ao norte do México, em Durango. Durango é conhecido porque é lar de muitas coisas assustadoras. Cartéis de drogas, a zona do silêncio, cidades fantasmas, avistamentos de OVNIs e coisas do tipo. Eu estive naquela escola por cerca de 6 anos. E um dia, um amigo me convidou e a outros estudantes para ir à sua cidade natal para comer alguns tacos com seu pai, um fazendeiro bem conhecido. Quando chegamos à cidade, estávamos em sua casa tomando algumas bebidas e por fim ele resolveu que era hora de partir. Entramos em sua caminhonete e ele começou a dirigir justo quando o sol estava se pondo. Depois de cerca de meia hora, tudo estava escuro e ele teve que ligar os faróis. Eu estava no banco da frente com meu amigo e acabamos de chegar ao lugar. Ele diminuiu a velocidade do carro e nós podíamos ouvir a vida selvagem noturna e alguns arranhões no carro de galhos e plantas. Os faróis nos permitiram ver apenas o bastante para distinguir formas. Ele parou o carro bem na frente de um pequeno lago e nós podíamos ver alguns arbustos e árvores ao redor da água. A alguns metros à frente do farol direito, podíamos ver o que pensávamos ser uma rocha. Os caras começaram a descarregar o caminhão enquanto brincavam. Meu amigo e eu ainda estávamos fumando na frente. Quando de repente ele disse: "Você viu isso?" Enquanto ele apontava para a pedra na frente do carro, com a ponta do cigarro, que acabou de se mover, já que eu sempre quis ver algo paranormal, permaneci imóvel, nós dois estávamos olhando para essa pedra. Quando de repente a coisa virou a cabeça para nos encarar, com o que eu pensei parecer o rosto de Golem. Grandes olhos amarelos redondos e costas arqueadas, e eu me virei para o meu amigo. Ele pegou sua arma e rapidamente saiu do carro e disparou 2 tiros para o céu. Tudo isso enquanto as pessoas ainda estão descarregando o caminhão e fazendo fogo para a churrasqueira e tal. Eu ouvi alguns gritos. Eu vi como essa criatura olhou para o céu, virou-se e pulou na água logo depois disso. Todos começaram a perguntar o que aconteceu. Meu amigo nos disse que era, na verdade, uma visão comum. Ele explicou que seu pai e avô frequentemente viam a criatura quando estavam caçando.
Ele disse que eles chamavam de Ombrihana ou Homem-Sapo. Apenas alguns dos caras viram a coisa. Ainda tínhamos os tacos e o resto. Estávamos um pouco assustados, mas assumimos que o Homem-Sapo provavelmente estava mais assustado conosco do que nós com ele. Eu vi muitas coisas aterrorizantes, assustadoras e estranhas em Durango, mas o Homem-Sapo leva a palma. Sou um grande amante de atividades ao ar livre de Pittsburgh, Pensilvânia. Então, claro, quando decidi ir para a faculdade, tive que levar em conta que ter uma boa floresta por perto era essencial. Depois de verificar alguns lugares, decidi ir para a Universidade de Edimburgo, da Pensilvânia, ou apenas o distrito. A maior vantagem de ir para aquela universidade é que meu tio Fred morava lá e era um nome bem conhecido na comunidade. Ele possui, até hoje, uma loja de molduras bem no meio da pequena área da cidade. Isso foi uma grande vantagem, pois conhecer pessoas assim sempre equivale a mais terreno para colocar pontos. Isso foi tudo que eu realmente precisava para escolher a faculdade para a qual eu iria. Edimburgo é realmente legal porque há muitos prédios antigos e paisagens planas estranhas em comparação com as terras montanhosas ao redor de Pittsburgh. Então, foi legal descobrir como explorar o jogo que eu iria perseguir assim que a temporada começasse. Minha área principal de caça ficava atrás da casa do meu tio. Tem uma bela cabana de madeira que fica recuada da estrada com bosques em todos os lados. Era realmente uma coisa de beleza. Quando ele construiu a casa, ele realmente fez a gigantesca chaminé de pedras planas que encontramos na floresta atrás da casa. Quando eu estava explorando a área pela primeira vez, me deparei com alguns círculos diferentes de pedras no meio da floresta. Elas eram definitivamente muito antigas. As pedras eram bastante grandes, muito grandes para serem movidas para lá por algum motivo, como se um grupo de caras tivesse acampado ali. Elas devem ter exigido pelo menos 10 homens para mover, e só com algum sistema de polias ou algo similar. Havia também pedras menores, e quando digo menores, estou falando de algo em torno de 300 libras ou mais, formando círculos internos dentro das grandes pedras. Encontrei um total de 7 desses suportes por toda a propriedade. Algumas das pedras que agora faziam parte da chaminé simplesmente tinham que estar lá, pela quantidade de pedras que ele usou nelas. E também esses círculos de pedra formavam um círculo muito maior ao redor da floresta. Depois de mais alguns dias de reconhecimento com meu amigo Brandon, tínhamos certeza de que havíamos escolhido nosso local para o primeiro dia de arco e flecha. Estávamos ansiosos para chegar lá. Dia perfeito também, foi ótimo. O interessante sobre Edimburgo é que recebe mais neve por ano do que a maior parte do Alasca devido ao efeito de neve do lago que vem atravessando o Lago Erie. O que acontece é que, antes do lago congelar completamente, a água, que é mais quente que o ar, empurra as nuvens para bem alto na atmosfera. Alto demais para que realmente neve devido à baixa temperatura lá em cima. As nuvens avançam para o continente e retornam à Terra. Leva cerca de 20 milhas para fazer isso, e Edimburgo fica a cerca de 20 milhas do lago. Você entende o que eu estou dizendo. De qualquer forma, no primeiro dia de arco e flecha, que é na primeira semana de outubro na Pensilvânia, havia uma fina camada de neve. Isso é perfeito para arco e flecha, porque você pode ver os cervos na floresta muito mais facilmente, e também pode ver se algum animal deixou algum rastro, se deixou. Eles eram frescos, já que a neve não aconteceu muito tempo antes disso. Nos nossos arcos, por cerca de 2 horas ou mais, nenhum de nós tinha visto nada. Eu tinha acabado de sair do rádio com Brandon, que estava do outro lado da propriedade, quando vejo algum movimento à minha direita do matagal de pinheiros. Então vejo um galho se mover um pouco e vejo 4 pernas de cervo por baixo. Preparei meu arco e minha postura para fazer um bom tiro limpo no cervo.
a cerca de 15 pés de altura em uma árvore, fiz isso com muito cuidado. Cerca de 1 minuto depois, enquanto eu procurava por qualquer movimento, perdi as 4 patas dentro do matagal. Isso era esperado devido ao fato de que onde o veado estaria é uma área comum de alimentação para eles, então eu esperei talvez mais 1 minuto ou algo assim. Depois eu peguei movimento novamente. Parecia que o veado iria romper o matagal para uma floresta mais aberta, o movimento que eu estava esperando. Enquanto eu levantava o arco em uma postura totalmente desenhada, fiquei atônito com o que estava vendo. Onde deveria estar o veado havia um homem estranho por sinal. Isso absolutamente não deveria ter acontecido. Se houvesse um homem perto de onde o veado estava, ele já teria fugido assustado para o matagal há muito tempo. Coloquei meu arco de volta no gancho que eu parafusei na árvore e levantei meus binóculos para os meus olhos. A apenas 35 jardas de distância, eu podia agora ver em grande detalhe sua aparência física. Ele era bastante rotundo, com a barriga liderando o caminho. Uma camisa branca de mangas compridas, com babados no meio, assim como a camisa de pirata naquele episódio de Seinfeld, se algum de vocês já assistiu. Estava enfiada em calças marrons grossas de lona, com as calças enfiadas em meias brancas diretamente abaixo dos joelhos. Mais abaixo, onde deveriam estar seus sapatos, não havia nada. Ele não tinha pés, nem panturrilhas, nem canelas, nem sapatos, e com os olhos bem abertos, eu murmurei para mim mesmo: que diabos! Em vez de andar, ele parecia flutuar pela floresta, indo da direita para a esquerda. Foi quando comecei a notar outras coisas extremamente estranhas sobre ele. Olhei com os binóculos para a cabeça dele. Estava inclinada para trás com o queixo no pescoço inferior. Seu nariz muito grande, vermelho e bulboso estava no ar. Um pouco de uma aparência snob no geral. O cabelo, no entanto, estava coberto por uma peruca que os juízes na Inglaterra usam. Uma peruca branca com 3 cachos do lado, onde estariam suas orelhas. Notei que ele não parecia flutuar pela floresta. Ele estava flutuando pela floresta. Seus braços permaneceram presos ao seu lado, imóveis enquanto ele viajava. Ele também nunca olhou para baixo. Pela inclinação de sua cabeça, ele só poderia estar olhando para cima. Este não é um animal de estimação comum, pois eles estariam sempre atentos a obstáculos nos quais você poderia tropeçar. Tudo isso ocorreu em aproximadamente 20 segundos. Ele saiu do matagal atrás de um carvalho de tamanho médio. Quando ele atingiu o próximo carvalho, nunca mais saiu de trás dele. Eu assisti em absoluto espanto por mais 5 segundos, esperando que ele saísse do esconderijo para que eu pudesse vê-lo novamente. Isso nunca aconteceu. Contei ao Brandon o ocorrido e fui imediatamente ridicularizado. Eu esperava que isso fosse o que viria pelo rádio depois que eu terminasse de falar. Ele estava apenas dizendo que eu deveria ter tirado uma foto do único veado humano, ou meu de todos que restam no mundo. Eu disse a ele que ele não estará rindo. Quando a ferramenta de veado se aproximou de seu suporte de árvore e deu um tapa nele, expulsando-o. Mesmo estando no meio da caçada, eu tive que descer e ver o que diabos acabara de acontecer. Eu sabia por onde ele teria caminhado. Não apenas eu veria as pegadas dele na neve, mas também seria muito fácil ver rastros ainda melhores, devido à área em que estávamos estar cheia de terreno lamacento. Até um beija-flor teria deixado rastros nessa bagunça lamacenta. Como você provavelmente adivinhou, quando eu fui até o local onde ele estava, não havia nada. Eu não vi um único rastro dele, nem de cervos, nem de nada. Eu estava completamente espantado. O que aconteceu mais tarde naquela noite foi igualmente assustador. Depois de verificar o chão de neve lamacento onde o homem deveria ter deixado pegadas, voltei para o meu posto de caça na árvore e subi novamente à altura de onde estava caçando mais cedo.
Eu chamei o Brandon pelo rádio e disse a ele que estava de volta na árvore e seguro. Sempre fazíamos isso por precaução. Caso algo ocorresse durante a escalada na árvore, ou garantindo a plataforma do suporte de árvore portátil, o amigo do meu velho, Bunky, na verdade salvou seu olho esquerdo de ficar completamente cego e inútil. Ele estava praticando tiro de uma plataforma elevada quando escorregou e caiu, enfiando um galho direto no seu olho ao atingir o chão. Isso não tem nada a ver com a história, mas todos vocês, caçadores por aí, deveriam adotar essa prática. Sabe, quanto mais você sabe. De qualquer forma, estamos caçando pelo resto do dia, mas não sem as constantes explosões de raiva de Brandon, zombando de mim e do veado a todo momento durante o resto da caçada. Eu sabia que ouviria sobre isso por no mínimo uma semana. Isso é claro, se o resto da noite tivesse sido normal, o que, como se vê, não foi. À medida que o crepúsculo se aproximava, eu chamei Brandon pelo rádio e disse a ele que ia começar a sair da árvore. Brandon estava, na verdade, em um posto construído que encontramos enquanto explorávamos nos meses anteriores. Então, eu pedi para ele me encontrar no meu local, devido ao fato de que ia demorar muito mais para eu desmontar e tirar meu posto da árvore. Assim como eu pensei, Brandon estava se aproximando do meu local, bem quando eu estava chegando ao pé da árvore. Uma vez que cheguei completamente ao chão, desengatei as correias que estavam ao redor dos meus pés, pulei para o solo e comecei a explicar febrilmente para ele tudo o que aconteceu. Levei-o até a área lamacenta para mostrar que não havia nenhuma pegada na neve ou na lama. Eu podia sentir que ele não acreditava totalmente no que eu estava contando. Eu pude sentir isso tão facilmente porque ele olhou diretamente para mim com a boca aberta e as sobrancelhas levantadas em direção ao meio da testa e disse: "Você está brincando comigo, irmão?" Ele também conseguiu perceber que eu não estava brincando com ele. Quando eu olhei para ele com o que tenho certeza são alguns dos olhos mais loucos que ele já viu e disse: "De jeito nenhum." Quando ele percebeu que eu estava 100% sério, ele começou a fazer um inventário de todas as coisas que eu havia dito anteriormente. E nós fomos e voltamos tentando fazer algum sentido do que eu havia testemunhado. Enquanto conversávamos um com o outro, não percebemos que a noite já havia caído. Era aquele tipo de noite totalmente escura, sem estrelas de Stephen King, também devido ao fato de que estávamos procurando por sinais deixados pelo fantasma. Estávamos em um trecho de floresta que não conhecíamos muito bem. Podíamos estar bem perto de onde estava meu posto, mas uma vez que a noite cai na floresta, é um jogo totalmente novo. Ainda assim, o trecho de floresta em que estávamos era cercado por um triângulo de estradas. Tudo o que tínhamos que fazer era andar em linha reta e poderíamos sair em algum lugar em uma das estradas e então apenas seguir essa estrada de volta para a casa do meu tio. Então começamos a caminhar. Caminhar em linha reta na floresta é quase impossível, sem uma bússola que eu não tinha. Então estávamos no escuro, figurativa e literalmente sobre onde nos encontrávamos. Poucos minutos após iniciarmos a caminhada, ouvimos um grito estridente como se alguém estivesse sendo morto. Agora conheço os sons normais e de pânico de cada animal na floresta daqui quando emitem gritos de morte. Vejo frequentemente vídeos no YouTube de pessoas gravando um som no quintal delas que pensam ser uma pessoa precisando de ajuda, apenas para ser um coelho gritando por estar sendo atacado por algum predador. Isso não era isso de forma alguma. Depois de esperar alguns minutos para ver se os gritos continuariam, começamos a caminhar novamente na direção que achávamos que deveríamos seguir. Não falamos muito sobre o que acabamos de ouvir, provavelmente por causa da ansiedade que ambos estávamos sentindo. Não conseguimos ignorar por muito tempo porque ouvimos outro grito longo e arrepiante. Estava mais perto desta vez e soou diferente. No início, achamos que parecia uma mulher sendo atacada. Este novo grito soou ameaçador. Ironicamente, nos sentíamos perseguidos e caçados neste momento, mas seguimos em frente. Depois de caminhar mais uns 100 metros ou algo assim,
nos deparamos com algo muito estranho diretamente em nosso caminho. Havia estranhas massas gelatinosas e transparentes sobre as folhas caídas. Agora eu estou com 32 anos, que não é uma idade que necessariamente grita sabedoria pela minha experiência, mas eu estive na floresta desde que eu consigo me lembrar. Meu velho me ensinou tudo o que há para saber sobre a natureza ao nosso redor. Então acredite em mim, essas esferas transparentes não deveriam estar lá. A única coisa que eu conseguia pensar era que era seiva de árvore, mas não era. Eu cutuquei uma das massas com um pau, temendo do que eram feitas. Eu li uma história sobre uma cidade que teve uma chuva de gotas gelatinosas transparentes. Muitas dessas pessoas ficaram muito doentes, e se não me engano, alguns até morreram por causa disso. Então, desnecessário dizer, eu estava tomando precauções. A consistência deles era de uma gelatina espessa, como se você fizesse gelatina com apenas 1 copo de água em vez de 2. Uma vez que começamos a caminhar novamente, nos deparamos com uma boa quantidade dessa coisa. Não estava por toda a floresta. Em vez disso, estava diretamente à nossa frente enquanto caminhávamos, quase como se algo ou alguém soubesse qual rota tentaríamos tomar e a marcasse com essas manchas. Então veio outro grito, desta vez ainda mais perto, e com algo a mais adicionado. Desta vez, não muito longe de nós, ouvimos folhas farfalhando e alguns galhos estalando. Algo definitivamente estava lá. Poderia ter sido um veado, mas isso era improvável, seja lá o que fosse. Não estava assustado de forma alguma. Nem por nós, nem pelo grito ameaçador é fácil perceber quando você assusta um animal, quando eles começam a correr. Além disso, a maioria das folhas ainda estava muito úmida, portanto, não fazendo tanto barulho quanto normalmente faria. Isso elevou muito nosso nível de ansiedade. Naquele momento, a única coisa em nossa mente era sair dali o mais rápido possível. Já não estávamos mais curiosos sobre homens flutuantes, gritos ou geleia alienígena. Nós só queríamos sair, o que deveria ter acontecido muito em breve. A distância percorrida deveria ter nos levado a uma estrada, mas ainda não tinha. Mais estranho ainda, não víamos casas ou luzes de rua. Porém, persistimos, acreditando que logo encontraríamos nosso rumo. Nossas lanternas começavam a se apagar, então estávamos com pressa. Que, a propósito, não é o que você deve fazer se algum dia se perder na floresta. Cabeças frias sempre prevalecem nesta situação. Enquanto caminhávamos, começamos a ver alguns pinheiros. Isso foi muito estranho, porque tínhamos explorado completamente a terra. Os únicos pinheiros estavam perto de onde começamos. Depois de ver alguns mais, tivemos aquele pressentimento sinistro, quase como um sentimento de pânico doente e ansioso. Paramos por 1 minuto para verificar nossos arredores e descobrir onde estávamos. Era o mesmo local onde começamos. Estávamos de pé, bem ao lado de um pinheiro, com um pinheiro morto ao lado que tinha um galho quebrado e ainda pendurado do membro cortado, como isso poderia ser, tínhamos certeza de que estávamos andando em linha reta. Mas isso deve ter sido impossível. Já que fizemos um círculo, não tínhamos ideia alguma de como isso aconteceu. Especialmente porque estávamos exatamente no ponto de onde começamos. Também muito estranho, tínhamos visto minha árvore, que ainda estava pendurada na árvore, e estava muito perto de nós. Mas quando começamos a caminhar, não a encontramos em lugar nenhum. Nós caminhamos até ela e imediatamente encontramos a trilha que tínhamos que pegar para sair da floresta. Ela levava diretamente para o quintal do meu tio. A trilha, na verdade, passava bem ao lado do pinheiro vivo sob o qual estávamos parados. Não tem como nós termos perdido isso desde o início. Para aumentar ainda mais a estranheza, ao caminharmos apenas cerca de 20 jardas pela trilha, vemos claramente a luz do meu tio que ele tinha acima de sua garagem para iluminar sua entrada de carros. Nossas mentes estavam explodindo, mas pelo menos conseguimos sair nas últimas 100 jardas da trilha. Encontramos mais bolhas de gelatina claras,
diretamente no meio do caminho. Isso era definitivamente loucura. Elas não estavam lá quando entramos. Nós dois estávamos na trilha quando entramos na floresta. E teríamos visto elas, com certeza. Não ouvimos mais gritos depois do tempo que ouvimos o farfalhar das folhas e os galhos quebrando. Mas tínhamos uma forte sensação de estar sendo observados quando ainda estávamos na floresta. E uma versão ainda mais forte da mesma sensação quando pisamos no quintal do meu tio. Isso está no topo da minha lista das experiências mais assustadoras na floresta. Não tenho explicação para nenhuma parte disso, nem para o cara fantasma flutuante, nem para os gritos ou as manchas, nem para o fato de nos perdermos na floresta e nem para o círculo de pedras. Eu adoraria ouvir de alguém que tenha passado por algo semelhante. Deve haver algum tipo de resposta, mas neste momento tudo que tenho é minha história sobre o que aconteceu naquela noite e, felizmente, uma outra pessoa que passou por isso comigo. Pelo menos ele tem conseguido validar para as pessoas que não acreditam que isso realmente aconteceu conosco. Acreditar ou não fica a seu critério, mas posso garantir que isso aconteceu exatamente como você ouviu. Eu sei que parece loucura e extravagante, mas aconteceu e isso é assustador para pensar na próxima vez que vocês se encontrarem na floresta. Algo incrível aconteceu lá, estou grato por termos conseguido sair da floresta sem que nada de ruim nos acontecesse. Isso fortaleceu ainda mais meu desejo de entender o paranormal. Um dia vou voltar lá sozinho e acampar por 1 ou 2 noites na esperança de que algo aconteça novamente e que eu tenha a força para procurar o que quer que seja e obter algumas respostas. Eu moro na Rússia e meu encontro aconteceu há cerca de 1 ano em fevereiro. Eu caminhava pela margem do rio às 22 e já estava escuro e não havia ninguém por perto. Há uma estrada que tem 3 níveis, uma grande rua. Depois ela desce para uma menor e, finalmente, o aterro que se transforma em um pequeno caminho através de uma neve espessa. Apenas imagine, você está caminhando por uma área industrial que mal tem postes de luz, sem pessoas, e à sua esquerda há uma pequena floresta e à direita há um rio. Então eu estava caminhando pelo caminho quando vi este homem. Toda a sua aparência me alarmou instantaneamente. Ele tinha esquis, mas estava tentando andar, como se estivesse sem eles na neve profunda. A água estava na altura do joelho dele, e percebi o esforço que fez para não cair e seguir em frente. Não havia como evitar essa pessoa, porque era um pequeno caminho através da neve. Ele estava olhando para mim sorrindo. Não tenho certeza se era de uma maneira predatória, mas havia algo estranho no sorriso. Eu pensei, bem, se algo acontecer, posso empurrá-lo e correr e continuar me movendo. Quando eu estava bem ao lado dele, isso aconteceu. Tudo. Ocorreu em cerca de 3 segundos. Eu estava observando cada movimento dele com minha visão periférica. E, em um momento, ele desapareceu. Não havia onde se esconder. As árvores te dão pelo menos 100 metros de visibilidade e se esconder na neve não é uma opção. Você seria visível de qualquer maneira. Ele se foi. Virei levemente a cabeça naquela direção, quando eu percebi algo bem atrás de mim. Um homem de palito. Era um homem negro da minha altura ou um pouco mais alto. Muito magro, com uma cabeça grande e sem pescoço algum. Estava em uma posição muito ameaçadora, com os braços afastados como um animal se preparando para atacar. Essa figura parecia uma imagem impressa diretamente no ar. Eu achava que objetos 2D precisavam ter alguma espessura material, como a de uma folha de papel. Mas não, isso parecia completamente diferente. Virei minha cabeça para o lado e comecei a correr para o 2º nível da estrada. Quando cheguei lá, olhei para trás. Essa coisa estava espiando de uma árvore, e quando eu a avistei, ela se escondeu atrás dela. Nesse ponto, eu realmente pensei que ia morrer com certeza. E quando cheguei ao 3º nível, alguns carros estavam passando. Então isso me acalmou um pouco, olhei para trás.
O homem palito estava parado, no lugar onde eu estava um segundo atrás, certo? No meio da estrada, né? A paisagem inteira parecia tão irreal que em algum momento eu questionei minha sanidade. Desta vez, eu mantive o contato e tentei examinar a coisa. Este homem palito estava se movendo levemente para frente e para trás, mas todo o seu corpo tinha uma figura preta muito estável. Eu tive uma sensação, a sensação de que eu não deveria estar vendo isso. Então meus instintos de sobrevivência estavam se apagando da minha mente, que estavam me dizendo para fugir. E também era uma sensação como se ele tivesse me encontrado. Imagine a sensação quando você brinca de esconde-esconde e seu primo é muito lento para encontrar alguém, então você se senta em algum lugar por 20 minutos. A princípio você sente o prazer do jogo, mas então, conforme o tempo passa, você fica entediado, e quando eles finalmente te encontram, é quase como um alívio. Eu acho que algo tentou me impedir de ir embora, porque em algum momento havia um pequeno desejo de me aproximar disso. De qualquer forma, era óbvio que estava me seguindo, e o fato é que eu morava muito perto daquela área. Eu não sabia o que fazer, se deveria vagar pelas ruas para que ele me perdesse ou ir direto para casa. Essa coisa saberia meu endereço. Corri para a segurança imediatamente sem olhar para trás. E sim, aquilo não foi o fim. Naquela noite tive paralisia do sono. Lembro-me de estar deitado na cama ouvindo o som da água do meu aquário, quando de repente parou. Pensei que estavam tentando chamar minha atenção. Então eu abri meus olhos. E bem ao lado da cama estava a mesma figura negra. Era isso. O fim da minha vida. Eu literalmente vi toda a minha existência passar diante dos meus olhos. Estava a menos de 1 metro de mim. E então se transformou em uma névoa e começou a adentrar meus pulmões pelo nariz e garganta. Quando estava plenamente dentro do meu corpo. Eu acordei ou não dormi nada, eu não sei. O fato é que, desde então, não notei diferença em mim mesmo. Todo esse encontro foi muito diferente de tudo que já vi na minha vida. Existem coisas que você nunca experimentou antes. Então você realmente não sabe o que pensar ou sentir e fica cheio de curiosidade. Estou discretamente perturbado. Eu me encontraria um dia no meio do nada, me aproximando de uma pessoa aleatória com os esquis nos pés e desaparecendo no próximo momento? Esse sonho significava algo ou era apenas um sonho? Eu mal me lembro do rosto daquele homem. Essa tem sido uma experiência terrivelmente estranha e confusa. E se alguém já passou por algo semelhante, adoraria ouvir sobre isso para saber que não sou o único. Anos atrás, quando eu tinha 13 anos, fui numa viagem para celebrar a Páscoa com a família da minha mãe. Era uma tradição para nós fazer um piquenique no meio de um grande campo, a 40 minutos da casa da minha avó. O campo fica basicamente no meio do nada, no México rural. Naquele dia, meus primos e eu ficamos muito curiosos sobre uma pequena colina que podíamos ver do campo. Sempre chamou nossa atenção porque parece que um gigante deu uma grande mordida nela. Eu sei que funcionava como uma mina de rochas anos atrás. Então fomos investigar deixando o piquenique de lado. Caminhamos por 20 minutos até cruzarmos uma estrada e subirmos uma colina. Uma vez lá, começamos a procurar uma maneira de ultrapassar uma cerca metálica que nos impedia de entrar na mina de fato. E eventualmente encontramos um buraco nela. Minha prima estava gravando com o celular dela enquanto fazíamos piadas e agíamos como adolescentes normais e constrangedores. Quando de repente ela congelou e sussurrou: "Ei, tem algo nas rochas." Ela apontou sua câmera para a parede rochosa atrás de nós. A princípio pensei que ela estava brincando, mas algo em sua expressão parecia estranho. Então eu me virei e havia um híbrido de humano e cachorro nos olhando de um buraco nas rochas, cerca de 20 a 30 metros acima do chão. Ele tinha pele rosa pálida e enrugada, um focinho longo e orelhas compridas,
olhos brancos e mãos com unhas longas. Não tinha pelos e ficou imóvel, apenas nos observando. Depois do que pareceu uma eternidade, a estranha criatura finalmente voltou para o buraco e começamos a correr de volta para o local do piquenique. Mostramos o vídeo para nossa família logo após sermos repreendidos por ir tão longe sem dizer nada a ninguém, mas mal se podia ver algo no vídeo. Depois de todos esses anos, ainda não sei o que era aquilo, e fico arrepiado quando penso nisso. A mãe do meu amigo tinha um irmão que trabalhava naquela mina nos anos 70. Ela afirma que ele e outros morreram lá, mas as famílias nunca receberam os corpos de volta. Aparentemente, as rochas desabaram várias vezes, matando as pessoas que trabalhavam lá, e tornando muito difícil recuperar os corpos. Foi isso que os donos da mina falaram às famílias afetadas. Após alguns incidentes, eles decidiram fechar a mina de vez. Na faculdade, eu morava no topo de uma estrada de montanha, mas ainda assim apenas 5 minutos para rebocar por uma trilha através da floresta. Havia um carvalho de mais de 100 anos no quintal, varanda de pedra-laje construída à mão. Eu morava no apartamento estúdio que ficava fora da casa principal. A casa principal era assombrada, mas minha cabana era aconchegante. As florestas lá em cima também eram estranhas. Eu nunca realmente estive na casa principal depois de tudo, mas os 3 que moravam lá disseram que algumas noites você não conseguia dormir por causa de todo o barulho, o assoalho rangendo, os batidas e pancadas. Minhas experiências ocorreram ao ar livre. Como eu disse, eu caçava pequenos animais lá em cima, pois devia haver uma colônia de coelhos na instalação, além de alguns ninhos de esquilos. Frequentemente, enquanto eu espreitava lá fora, tinha a nítida sensação de estar sendo perseguido. Lembre-se, este trecho de floresta tem apenas alguns hectares, mas foi preservado principalmente devido aos históricos carvalhos espalhados por aí. É uma floresta antiga. Eu ouviria risadas como de crianças, mas não exatamente como em um filme de terror. Era um pouco distorcido e quase como risadinhas flertantes que você poderia imaginar uma fada fazendo. Viria de um local diferente cada vez que eu o procurava. Então, eventualmente, decidi parar de segui-lo e caçar. Nunca parou. Às vezes, eu passava uma tarde na cidade bebendo ou ficando na casa do meu amigo. Finalmente saía e tinha coragem suficiente para subir a trilha no escuro. Aquela risada seria substituída por barulhos, como coisas correndo ao seu redor e correndo pelas árvores. Sou um amante da natureza há muito tempo e sei que a floresta é barulhenta à noite, particularmente nas apelações do sul. Mas isso era diferente. Estava morto de silêncio lá fora naquela posição à noite, exceto por esse ir e vir de alguns pés invisíveis, não como um jogo fugindo. Os veados fogem e esmagam ao fazer isso. Esses passos eram como algo ou coisas correndo rapidamente ao meu redor. É como se cruzasse a trilha à frente e então atrás de mim e então ao meu lado, mas eu nunca o veria. Eu era um grande notívago naquela época. E estava regularmente acordado fazendo trabalhos escolares até 3 ou 4 da manhã. Numa dessas noites, tinha acabado de nevar uns 50 centímetros mais ou menos, uma acumulação decente para a Dária. Nosso quintal e a floresta eram como um paraíso para mim e meu cachorro. Eu estava animado para caçar no dia seguinte por pegadas e ver se eu poderia localizar a toca do coelho precisamente. Eu estava acordado trabalhando e a cadela veio arranhando para me chamar, não estava frenética ou nada. Eu a deixei entrar e ela se deitou para dormir, estranho porque ela é uma husky e preferia a neve ao meu pequeno apartamento aquecido todas as vezes. Decidi chamar uma noite de tubo e sair para fumar um cigarro. Eram 13h24 da manhã. Ainda vejo isso no topo da tela do meu MacBook antes de fechá-lo. Eu saí. Percebi que as nuvens estavam mais dispersas e a lua brilhava sobre a neve. Eu acendi meu cigarro. E estava apenas olhando através da cerca e para a floresta quando algo chamou minha atenção. Parecia a silhueta
de alguém encostado em uma daquelas grandes árvores de carvalho, como você veria alguém com a palma da mão apoiada na parede, com um braço esticado e encostado nela. Não está se movendo, então não consigo dizer se estou apenas cansado, ou se a iluminação está estranha, ou o que seja. Então eu caminhei mais para o fim da varanda, e assim que pisei na neve fresca, lá se foi, a coisa era alta. Minhas estimativas baseadas na árvore colocam a coisa com cerca de 7 pés de altura. Correu ao longo da borda da cerca e voltou para a floresta. Era sem pelos, pelo que eu podia dizer, e completamente nu, embora sua forma fosse apenas a de um homem alto e magro. Entrei e troquei por botas, peguei meu rifle e minha lanterna e fui verificar as pegadas. Encontrei um conjunto que devia ser pelo menos um tamanho 14 ou 15 descalço. Correu ao longo da cerca e pelo trecho sem árvores do quintal, como se estivesse indo para a floresta. As pegadas terminaram a cerca de 50 centímetros da linha de árvores. Não sei se conseguiram pular até a linha de árvores. Provavelmente porque não havia mais pegadas que eu pudesse encontrar naquela noite ou no dia seguinte. É como se tivesse simplesmente desaparecido depois disso. Wyoming é um dos maiores estados da América, cobrindo quase 98 mil milhas quadradas. Apesar de seu tamanho, Wyoming tem menos de 600 mil residentes, tornando-o um dos estados menos povoados dos Estados Unidos da América. Sua história é rica e é tão escura quanto o carvão que enche o fluxo interminável de vagões que serpenteiam pelas planícies ocidentais. Muitas batalhas e uma grande quantidade de sangue foram derramados tanto pelo homem branco quanto pelos nativos americanos na luta pelas terras e seus recursos. Como você pode imaginar, muitos moradores acreditam que a terra é amaldiçoada. Existem inúmeras histórias de atividades paranormais, desde encontros com fantasmas, avistamentos de Bigfoot, até skinwalkers e criptídeos semelhantes, sem mencionar histórias de OVNIs e abduções alienígenas. Esta história, no entanto, não é sobre espíritos ou qualquer coisa dessa natureza. Quando eu era criança, minha família costumava acampar no lago de Smet, nos arredores de Buffalo. Essas viagens de acampamento geralmente incluíam levar o barco para praticar esqui aquático e ou pescar. Em uma viagem em particular, meu pai e eu estávamos pescando no meio do lago. A água estava tão calma e parada que quase parecia vidro. O reflexo do sol de meio de verão na água era quase cegante. Ainda assim, conversamos preguiçosamente sobre tudo. E nada. Lembro-me do meu pai comentando sobre o fato de achar estranho que os peixes não estavam mordendo de jeito nenhum. Ele disse isso como se algo tivesse assustado eles. Não dei muita atenção ao que ele disse, pois estava preocupado com as ondulações repentinas que começaram a dançar na água, dando à superfície do lago um efeito de espelho de casa de diversões. Lembro-me de pensar que era bastante estranho isso estar acontecendo, considerando que não havia nenhum barco ou qualquer pessoa à vista, para dizer a verdade. Meu coração começou a bater forte no peito, pois as ondulações logo se transformaram em ondas que batiam contra o lado do barco, com força suficiente para fazê-lo balançar para frente e para trás. A expressão no rosto do meu pai indicava que ele também estava desconfortável com a situação atual. Pai, você está vendo isso? Eu perguntei, tentando evitar que o medo se infiltrasse na minha voz. Estou. Foi tudo o que ele conseguiu dizer, seus olhos nervosamente varrendo o lago. Devo salientar que se diz que o lago tem uma profundidade média de 70 pés e 130 pés no seu ponto mais profundo. Outros dizem que ninguém sabe realmente quão profundo ele é. Há várias histórias sobre uma criatura chamada Smet. As descrições do criptídeo são tão variadas quanto as avistagens. Alguns o descrevem como uma enguia gigante com cabeça de cavalo, outros como um enorme jacaré.
A maioria das testemunhas descreve o monstro como uma criatura clássica ao estilo do monstro do Lago Ness. Agora tenha em mente, eu tinha ouvido todas as histórias e realmente acreditava que eram apenas contos exagerados. No entanto, todas as dúvidas que eu tinha foram por água abaixo quando eu vi o que parecia ser a cabeça e o pescoço de um enorme monstro marinho surgindo das profundezas a cerca de 50 jardas do barco. Enquanto observávamos em silêncio, a criatura vagava preguiçosamente pela água como se não tivesse uma preocupação no mundo. Não é preciso dizer que meu pai e eu estávamos nos mijando de emoção e medo. Foi meu pai que quebrou o silêncio primeiro. Bem, eu vou ser condenado. Isso realmente existe? Sim. Nenhum de nós havia pensado em trazer uma câmera, então não havia como capturar uma foto do encontro. Para ser honesto, mesmo que tivéssemos, nós dois estávamos tão abalados que duvido que qualquer um de nós teria conseguido uma foto decente. Nós apenas ficamos lá, olhando com admiração e incredulidade pelo que pareciam ser horas. Na verdade, todo o encontro durou talvez apenas 2 minutos antes da criatura do lago desaparecer sob a superfície do lago. Meu pai e eu nos olhamos sem falar e rapidamente começamos a recolher nossas linhas bem... Acho que sei porque os peixes não estavam mordendo. Eu apontei. De fato, meu pai respondeu com um leve arrepio. Acho que é hora de sairmos deste lago, ele sugeriu. Eu concordei com a cabeça e, sem dizer mais uma palavra, meu pai ligou o motor do barco e nos levou de volta à costa, mantendo cautelosamente um olho aberto para o monstro. Voltei ao lago de Smet muitas vezes desde então, e ainda não vi a criatura novamente. No entanto, avistamentos e histórias continuam a circular. Embora não haja prova real de que Smet exista, eu sei sem dúvida alguma que de fato existe. Se algum de vocês já viu ou ouviu falar dessa criatura evasiva, adoraria ouvir de vocês nos comentários abaixo. Eu visitava a casa do meu primo. Eu tenho 4 primos, 2 gêmeas de 10 anos, e então o irmão mais velho de 21 anos e outro irmão mais velho de 26 anos. Eu estava dormindo no quarto com o primo da minha idade, 21 anos. Ouvimos coisas caindo no quarto das meninas bem ao lado de onde estávamos. Assumimos que eram apenas elas brincando. Mas uma delas começou a falar com a outra e elas estavam do outro lado do quarto. Então meu primo saiu do quarto para ir verificar e eu observei por cima dos ombros dele através da porta. Justo quando as meninas estavam explicando que as coisas estavam caindo sem provocação, um tipo de coisa humanoide saiu do armário. Parecia humanoide, mas era muito mais longo e mais fino, e correu em todas as 4 pernas, saiu da casa, quebrou a dobradiça da porta da frente e passou direto pela porta de tela. Chamamos a polícia imediatamente e eles estavam lá dentro de 5 minutos. Eles procuraram num raio de 5 milhas e nada foi encontrado. Eles coletaram DNA da porta, pois aparentemente a coisa foi cortada pela madeira estilhaçada na porta, pois ainda havia uma pequena quantidade de sangue nela. Eles realizaram testes e foi determinado que eram inconclusivos. Eles disseram que era semelhante ao DNA humano, mas não como o DNA do macaco. Não era um humano, isso eles sabiam. Até hoje não houve incidentes com essa coisa, seja lá o que for. Eles ainda moram na casa, não tem problemas, mas não temos nenhuma explicação para o que aconteceu e o que era aquela coisa e como ela entrou na casa. Nos fundos da minha propriedade de 30 acres, há um grande bosque de eucaliptos. Eu estava caminhando por lá para chegar ao rio porque eu e meus amigos íamos beber algumas cervejas e geralmente relaxar à beira do rio. Mas quando passamos pelas árvores que já passei milhares de vezes antes, sem nenhuma estranheza,
Eu pensei que vi uma criança espiando de uma das árvores maiores. Então eu disse aos meus amigos para olharem bem ali onde a criança, ou seja lá o que fosse, estava se escondendo. E uma coisa humanoide de cerca de 1,20 m de altura espiou com sua cor branca pálida, meio acinzentada. Tinha uma cabeça estranha, e honestamente isso é o mais descritivo que eu poderia ser, pois no momento em que eu vi, meus cabelos se arrepiaram e eu corri o mais rápido que pude de volta para minha casa para pegar uma arma. Ainda passamos por aquelas árvores para chegar ao rio, mas nunca fazemos isso sem armas de fogo. Eu gostaria de não ter ficado tão assustado, porque sinto que deveria ter filmado isso. Esta é uma história que meu pai me contou. Há muitos anos ele fazia uma viagem de carro pelos Estados Unidos. Ele estava dirigindo uma noite determinado a não dormir. Ele estava dirigindo há cerca de 5 horas e estava quase meia-noite. O cansaço e a fadiga do dia estavam começando a afetá-lo e ele estava começando a sentir a tensão ao volante. Cada momento era outra luta contra o sono e ele mantinha os olhos abertos, determinado a ficar acordado, pois seu destino estava apenas a meia hora de distância. Ele achou melhor parar para um breve descanso. Então ele parou à beira da estrada. Era um lugar bastante desolado e não havia outros carros. Ele parou e olhou em volta e estava completamente escuro. A lua estava alta no céu, mas além disso dava muito pouca luz para a área ao redor. Ele saiu do carro, alcançou o bolso e tateou para pegar uma caixa de cigarros, tirou um cigarro e acendeu-o. Enquanto suspirava profundamente, ele realmente precisava aguentar a próxima meia hora enquanto estava ali, pensando no que iria fazer amanhã e sonhando com o conforto de uma cama para a noite. Ele ouviu algo à distância? Ele virou a cabeça e não viu nada. Apenas ignorou, supondo que era o som do vento. Ele terminou o seu cigarro. Ele pisou na brasa e justo quando estava prestes a abrir a porta do carro, ele olhou em volta novamente. Quando ele viu isso, a luz do luar estava refletindo e havia algo nas árvores. Algo vagamente em forma de humanoide. Ele apertou os olhos, pensando se seria alguém precisando de ajuda. Por que eles não estavam se aproximando? Mas além disso, por que eles estavam parados lá de forma assustadora, no meio do nada, no meio da noite? Quando ele percebeu o quão estranho isso era, meu pai acelerou o passo, abriu a porta do carro e a fechou, sentindo-se seguro dentro do seu veículo. Ele nem sequer pôs o cinto de segurança. Ele nos tirou de lá rapidamente e começou a seguir para o seu destino para conseguir dormir um pouco. Ele olhou no espelho retrovisor depois de alguns segundos e não viu nada, e uma onda de alívio o inundou. Enquanto continuava a dirigir, ele ocasionalmente olhava no espelho e depois de alguns minutos, ele notou que estava sendo seguido. Estava na mesma velocidade que ele. Ele estava indo a quase 60 milhas por hora. Como essa criatura poderia estar acompanhando ele? Meu pai pensou que estava enlouquecendo, mas não ousou parar para se beliscar e verificar isso. Ele pisou no acelerador e forçou a máquina ainda mais. 70, 80, 90 milhas por hora. Seu carro agora estava realmente sofrendo. Mas essa criatura parecia não parar. Sua velocidade correspondia o tempo todo. E enquanto meu pai estava pisando cada vez mais, até o ponto em que não aceleraria mais. Ele jurou que pensou que a criatura estava ganhando dele. Meu pai estava absolutamente apavorado. Medo, pânico e terror consumindo-o dentro de sua mente. Seus olhares para o espelho tornaram-se frequentes. Seu medo estava o dominando.
Seu coração estava acelerado e ele não sabia o que fazer, e tão rápido quanto começou a segui-lo, a criatura desapareceu. Deve ter corrido para um arbusto ou algo assim, ou percebeu que meu pai não valia a pena perseguir. Ele não diminuiu a velocidade que mantinha. Continuou por várias horas, decidiu esquecer seu pequeno hotel naquela noite. E continuou dirigindo até chegar à casa do seu amigo. Ele desmaiou quando chegou em casa por volta das 8 da manhã do dia seguinte. O medo o alimentou a noite toda, e ele me disse que nunca mais visitaria aquela parte dos estados novamente. E me avisou que se eu me encontrasse em uma estrada solitária, no meio da noite, para continuar e estar atento ao meu redor, quem sabe se aquela criatura, seja lá o que for, ainda está lá fora. Ele não sabe como poderia atingir tais velocidades. E ele não quer descobrir. Ele está apenas grato por ter saído com vida. Essa história foi passada através da minha família. Eles chamavam de diabo indiano. Tudo que eu sei é que meu tataravô estava cortejando sua esposa e teve que caminhar 12 milhas pela antiga estrada da ilha. A história conta que algo pulou das árvores nele. Tinha as mãos, pés e rosto de um homem, mas o corpo de um macaco. Seguiu-o por milhas, zombando dele e depois fugindo. Os aborígenes locais chamam isso de diabo. E sempre diziam aos seus filhos para ficarem por perto ou ele poderia pegá-los. Eles conheciam essa coisa, então eu perguntei ao vovô o que aconteceu. E ele disse que meu tataravô ficou tão chateado que ficou na cama por 4 dias. Depois ele reuniu um grupo de homens e eles rastrearam a criatura e a mataram. Ei pessoal, aqui é o Mortis Media e muito obrigado por ouvirem. Espero que vocês tenham gostado da coleção de histórias de hoje à noite. Sinto que hoje tivemos uma variedade muito boa de onde vieram essas histórias. Certamente alguns criptídeos assustadores que eu nunca tinha ouvido falar antes. Os Homens Palito. Não sabia sobre esse. Vocês sabiam? Deixe um comentário abaixo. Você realmente sabia que eles existiam? Nunca tinha ouvido essas histórias antes. Então para mim foi incrivelmente interessante. Gostaria de ver mais histórias do Stickman. Talvez tenha um vídeo inteiro sobre eles. Eles parecem realmente muito interessantes. De qualquer forma, espero que você tenha gostado da edição de hoje à noite. Se gostou, pode me dizer fazendo as coisas habituais que todos que você assiste pedirão para você fazer. Apenas um pequeno lembrete. Como sempre, um enorme agradecimento aos meus incríveis patrocinadores e a todos que estão me apoiando nos links. Os nomes podem ser vistos na tela. E se você quiser que seu nome apareça na tela, pode contribuir com apenas $1 por mês. E isso ajuda muito. E para ajudar a manter as coisas funcionando por aqui, e claro, é tremendamente apreciado e não fica sem recompensa. Claro que ao se inscrever você recebe algumas vantagens legais. As informações estão na descrição e no site do Patreon. Obrigado a todos por assistirem, significa muito para mim. Amanhã haverá outra enquete para decidir se vamos ter histórias de cocô ou algo mais. Então sim, eu sinto que eles estão definitivamente subindo nas pesquisas. 13/20 pode até ganhar na próxima vez. Quem sabe, né? Independentemente, como eu disse antes, eu vou fazer isso em breve, né? Então, ganhe ou não, eu vou fazer. Mas obviamente farei o que ganhar. Mas você sabe, provavelmente não vou colocar uma enquete por alguns dias. E, histórias de cocô vão ser tanto horríveis quanto hilárias, eu garanto. Da última vez, acho que fiz isso 2 vezes, foi incrivelmente engraçado. Então isso é algo para esperar se você quiser adormecer rindo, né? Eu suponho. Enfim, chegou a hora da despedida. Continuem incríveis, até a próxima.